A semana que passou foi pródiga em pesquisas. As pesquisas eleitorais, pelo menos a que foi publicada pelo Vox Populi e pelo Datafolha, demonstram que os dois candidatos da máquina lideram nesse instante a intenção de voto e, se nada ocorrer nos próximos dias, são esses que irão para o segundo turno, confirmando, portanto, uma expectativa desde o início da campanha. Entretanto, nós hoje vamos abordar uma outra pesquisa. Uma pesquisa consequência, inclusive, dos resultados que as pesquisas eleitorais têm produzido ao longo da história do Brasil. Me refiro à pesquisa publicada pelo Laboratório de Estudos da Pobreza, vinculado ao Centro de Aperfeiçoamento em Economia, que é o CAEM, da Universidade Federal do Ceará, que na semana que passou, assinado pelos professores João Mário, Carlos Eduardo Marino e Carlos Manso, demonstram o nível de renda e de pobreza no Nordeste, no Brasil e, em especial, no estado do Ceará. Se pegarmos o Nordeste como um todo, só para efeito de raciocínio rápido, a renda cresceu, a escolaridade cresceu, o Nordeste cresceu mais do que o Brasil. Entretanto, a pobreza, que também diminuiu, mas tem uma participação muito maior de famílias assistidas pelo Bolsa Família. Se olharmos especificamente o caso do Ceará, para ficarmos aqui na nossa realidade, vamos encontrar mutatis mutandis, realidade semelhante. A renda do Ceará cresceu muito de 2011 a 2010. Entretanto, a sua participação em todo o bolo da economia diminuiu. Em contrapartida, o Bolsa Família triplicou nesses últimos 10 anos. Vejam, senhores, o paradoxo com isso. Enquanto a pobreza diminui, é verdade, mas as desigualdades continuam aumentando. É para discutirmos os vários ângulos dessa discussão e dessa pesquisa publicada pelo LEP, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E trouxemos para discutirmos dois dos autores desse relatório, o professor Carlos Manso, que também, eventualmente, participa aqui do programa discutindo outros assuntos, o também professor Adriano Sarquis, que hoje é diretor de pesquisa e economia do IPES, órgão do governo do estado do Ceará, e o professor pesquisador do LEP, Carlos Eduardo Marino. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje os professores pesquisadores Carlos Manso, Carlos Eduardo Marino, autores do 12º relatório do Laboratório de Estudos da Pobreza, do CAEM, e também com ele, para debater com eles, o professor Adriano Sarquis, que é diretor de pesquisa do IPES, Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Ceará. Agradecendo desde já pelas participações. Eu queria lançar uma discussão aqui para que nós pudéssemos fazer com que o nosso assinante entendesse, quer dizer, o melhor possível a nossa situação econômica, especificamente a situação econômica da renda, a partir da renda das famílias do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Professor Manso, essa pesquisa mostra a evolução, pegando como referência os anos de 2001 a 2011, a partir dos últimos dados da PNAD, publicado também na semana que passou. Vocês fazem todos os cortes para verificar como se comportou a economia
a partir do Nordeste? Qual é a nossa realidade hoje em termos de Nordeste? Eu vou deixar para o final a gente discutir a questão específica do Ceará. Vamos pegar como todo o Nordeste em relação ao Brasil, por exemplo. Pois não. Essa pesquisa, ela foi motivada pela divulgação do IBGE, né? A PNAD foi divulgada há umas semanas, e o IBGE reponderou as pesquisas de 2001 a 2009. O que quer dizer isso? É porque a pesquisa ela é uma amostra, né? Como o censo é a população inteira, a PNAD, na verdade, ela é anual, mas ela é só uma amostra do censo. São entrevistados em torno de 340, 350 mil pessoas. E, logicamente, que para poder estimar a população como um todo, aí são criados os pesos individuais. E esses pesos, eles são recalculados à medida que existe uma medida da população. Como houve a medida da população pelo censo 2010, então esses pesos tiveram que ser reprocessados. Então, o que nós fizemos foi atualizar a base de dados do LEP. A intenção desse relatório era essa, por isso nós pegamos os dados de 2001 a 2011. E nesse período, o monitoramento que o LEP sempre faz desse primeiro relatório é um monitoramento em cima dos indicadores de renda, desigualdade e pobreza, acompanhando. Por quê? Os índices de pobreza são determinados pela renda, pela elevação da renda, né? O impacto no índice de pobreza ele é determinado pela elevação da renda e pela redução das desigualdades. Ou seja, para você medir, ter um índice de pobreza, você precisa ter um cálculo de renda, uma determinada linha de pobreza, um determinado cálculo de renda, que é a pobreza monetária, e uma estrutura que meça a desigualdade. Então, nós observando, os resultados do relatório mostram que, em termos regionais, aí uma preocupação nossa, específica do laboratório, que é a discussão entre regiões. Então, o Nordeste e o Norte formam um grupo de renda baixa, enquanto que Centro-Oeste e Sudeste formam um grupo de renda alta. É o desequilíbrio regional brasileiro. E as regiões mais ricas tiveram um desempenho pior em termos de renda. O Nordeste cresceu mais do que essas três regiões nesse período de 2001 a 2011. Cresceu um pouco mais do que o Centro-Oeste, cresceu um pouco mais que o Sul e cresceu bem mais que o Sudeste. Né? Foram nessa ordem, assim, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, depois, né, o Nordeste foi acima delas todas e o Norte foi o quinto pior desempenho. Bom, em termos de renda, então o Nordeste teve um crescimento mais expressivo. Mas em termos de desigualdade, não. Até pelo efeito da alta desigualdade que tem o Nordeste, muito alta em relação às outras regiões, inclusive, né? O Nordeste é a região mais desigual do Brasil, e todas as regiões do Brasil são desiguais, mas o Nordeste ainda consegue ser mais desigual que todas elas. Até por esse efeito também, e também por o efeito da ausência de políticas efetivas de redução de desigualdade, o Nordeste teve uma queda na redução da desigualdade menor do que das outras regiões. Então, um outro cálculo que fizemos foi medir esses dois efeitos. Ok, nós tivemos elevação de renda com desempenhos diferentes. Redução de desigualdade também com desempenhos diferentes. O que aconteceu em termos de pobreza? O efeito da desigualdade fez com que as regiões mais ricas combatessem pobreza mais rapidamente do que o Nordeste. Então, o Nordeste teve um desempenho também pior do que essas regiões em termos de pobreza. Ou seja, na discussão do desequilíbrio regional, o que a gente pode dizer? Que o Nordeste se aproximou do Norte, em termos daquele grupo de renda baixa. Esse grupo se aproximou um pouco mais do grupo de renda alta, em termos de renda, muito pouco ainda. Mas em termos de pobreza, de redução de pobreza, nós temos um desequilíbrio até o persistente ou até um aumento dessa questão do desequilíbrio em termos de pobreza. Basicamente, esse é o resumo. Lógico que o relatório trata mais um pouco vai além da questão do mercado de trabalho, para tentar explicar o que provocou essa queda da redução e a gente pode continuar. A gente pode detalhar. Qual é a consequência, Carlos Eduardo, disso? Por que cresce a renda, cresce mais do que as outras regiões? Há um crescimento significativo no nível de educação das pessoas, que eu observei aqui lendo o relatório. Entretanto, esse rebatimento do crescimento da renda, ele não é substantivo, como devia ser no que concerne ao combate à pobreza. Causas. A gente tem que encarar os resultados do nosso relatório sobre duas vertentes, principalmente, né? Uma extremamente positiva, que é quando analisamos o relatório em termos de Brasil como um todo, né? É inegável que de 2001 até 2011, praticamente sem nenhum retrocesso, houve uma grande redução do nível de pobreza no país, uma redução significativa da desigualdade e um aumento na renda, né? Para termos uma ideia, a renda do Ceará, a renda total do Ceará, a renda do trabalho do Ceará, ela aumenta em 33% nesse período em termos reais. Ou seja, significa que o trabalhador, em média, estamos falando
sempre em média, ele tem um poder aquisitivo 33% maior nesses 10 anos, o que é uma coisa extremamente significativa, significativamente boa. Esse é o lado positivo, ou seja, como um todo, o Brasil vai bem. As políticas públicas parecem que estão funcionando. Entretanto, como o professor Manso já colocou, esse relatório ele aponta um problema, né? Um problema que esse desenvolvimento, né, que a gente tem que falar que esse desenvolvimento está ocorrendo, esse desenvolvimento está sendo distribuído desigualmente em termos de regiões, né? Os estados que são os estados mais ricos da federação, os estados localizados no sul, no sudeste e agora no centro-oeste, que caminha rapidamente para se tornar uma região rica do país, em termos relativos, esses estados eles estão melhorando muito mais rapidamente, não em termos de renda, mas em termos de redução da pobreza, redução da desigualdade, dos estados mais pobres, dos estados do norte e nordeste. Ou seja, toda a política de desenvolvimento adotada no país está fazendo com que existe uma melhora significativa, mas os frutos dessa melhora estão sendo distribuídos de maneira diferenciada entre as regiões do país. E de maneira diferenciada no caminho errado. Qual o caminho errado? Os indivíduos que estão apropriando de maiores benefícios são aqueles que já têm a situação melhor resolvida. Você pega um estado como Santa Catarina, um estado em que a gente pode, com muita boa vontade, falar que a questão da pobreza no estado de Santa Catarina já é residual, já praticamente não é uma preocupação relevante, né, naquele estado. Esse estado, mesmo com essa situação extremamente favorável já em 2001, reduziu os seus índices de pobreza, reduziu a desigualdade muito mais intensamente que o Ceará. Que o Ceará, que o Nordeste como um todo. Isso é uma coisa que nós temos que estudar. O relatório não, em hipótese alguma, tem a intenção de tentar identificar as causas, mas causas existem. Né? Bom, a propósito de causa, eu tenho aqui também professor, doutor em economia, e hoje com a responsabilidade no governo do Estado, no IPES, à frente lá do Instituto de Pesquisa, como diretor, que eu vou colocar nessa discussão na seguinte perspectiva. Lendo o relatório do LEP, professor Adriano Sarquis, eu observei que, em que pese os sucessivos, digamos, crescimentos de 2001 a 2011 da economia e, consequentemente, da renda no Nordeste, tá? Isso não foi suficiente, como eles disseram, para diminuir o desequilíbrio regional. Ou seja, a pobreza permanece ainda um problema a ser enfrentado no Nordeste, apesar desse crescimento sucessivo. Diante disso, a colocação que o assinante deve ficar fazendo, no momento que se fala muito de combate à pobreza extrema, podemos dizer que esse crescimento foi um crescimento inclusivo? Se não foi inclusivo porque não rebateu tanto no combate à desigualdade, quais são as causas? Por que não é? Por que não podemos considerar que tenha sido um crescimento inclusivo? O que eu acho interessante, né, e o trabalho deles já mostram isso, que é esse crescimento aí, você comentou aí que ele foi, a partir de 2001, ele foi consecutivamente, né, sendo observado. E aí, se você comparar os dois polos, 2011 e 2001, na verdade você tem uma base de comparação muito pobre, quer dizer, o ano de 2001, em termos de políticas sociais, ele não foi um ano tão favorável. Eu diria que as políticas sociais, quer dizer, as políticas inclusivas, as políticas de inclusão social, elas se tornaram mais fortes no país a partir de 2004, tá certo? O ano que começou o Bolsa Família. Então, eu diria que, juntamente com essa estratégia que o governo seguiu de fazer a política, adotar uma política mais de crescimento e, juntamente com as políticas sociais, terminaram beneficiando os mais pobres. Mas o que eu queria situar aqui no debate é porque nós, durante esse período que eles colocaram aí, nós vivenciamos, em termos macroeconômicos, um período assim, muito favorável. Ele terminou praticamente em 2008, com a crise de 2008, que em 2009 teve uma recessão, mas em 2010 a gente já apresentou uma certa recuperação. Mas de 2004 até 2008, mais ou menos, o Brasil apresentou um crescimento considerável, a média de 4,5%. Tá certo? Então, uma das causas que justificam essa redução dessa pobreza, também nesse período, foi o crescimento econômico. O Brasil experimentou uma taxa de crescimento considerável durante esse período, que favoreceu essa estratégia de combate à pobreza, ajudou bastante essa estratégia de combate à pobreza.
E juntamente com os programas de transferência de renda, que tiveram um papel também importante para isso, você permitiu essa redução. Então, eu diria que o crescimento econômico foi uma razão importante, uma das causas importantes, juntamente com as políticas sociais que elas foram mais intensificadas durante esse período aí especialmente de 2004 e 2011. Mas eu queria provocar os autores do documento, porque eu particularmente, essa abordagem aí que eles fazem no documento, eu sou um pouco... eu acho que é importante, tem um mérito assim, de conceitual, um mérito intelectual, né? Mas eu acho que ela é tênue no sentido de você fazer, essa abordagem inclusive que colegas lá do IPES eles fazem também, de ver uma mudança estrutural nos padrões de vida, nas condições sociais da população. Tá vendo? Então, eu diria que é hora de a gente enxergar essa convergência que está ocorrendo, essa igualdade que a gente fala que está ocorrendo, quais são as mudanças estruturais que estão ocorrendo na sociedade e que justifica a gente dizer que, olha, as condições de vida da população estão mudando. Não é só pela melhoria de renda, aí reduz a pobreza, porque quando você aumenta a renda, que você remete o pobre para um extrato social um pouquinho maior, você, na verdade, você deixa ele numa posição vulnerável. Qualquer crise, você imediatamente joga todo esse pessoal para o extrato de pobreza que ele veio, assim como a extrema pobreza. E, nesse sentido, eu acho que faltou ao governo, Arnaldo, foi justamente essas políticas estruturadoras. E a gente pode até fazer uma discussão mais depois, no segundo bloco, sobre isso. Que mudanças estruturais ocorreram na economia? Porque a gente discute muito os programas de transferência de renda e a redução da pobreza. Mas eu não vejo, de certo modo, assim, em linhas gerais, uma mudança, salvo exceções em alguns estados, que são mudanças estruturais na economia que justificam dizer que a pobreza, de forma consistente, ela está sendo mudada no país. Então, nesse aspecto, eu acho que o documento dos meninos, talvez eles, num segundo momento, eles pudessem fazer um estudo sobre isso para avaliar essa mudança estrutural que a sociedade deseja nesse momento. Bom, a gente vai fazer um primeiro intervalo, porque a produção já me informa que nós estamos com esse tempo já esgotado, mas eu queria só fazer uma comunicação mais que eu acho importante. Esse relatório do LEP, pela primeira vez ele incorpora, quer dizer, uma outra perspectiva de análise que até então não tinha sido incorporada, inclusive pelo próprio IBGE, que é com base na renda real. Aqui nesse relatório aplicou-se todos os deflatores regionais conforme o custo de vida em cada uma dessas regiões. Isso é importante ressaltar. Portanto, está com base na renda real. E se está provado que a renda do trabalho é a renda que tem a maior participação na redução da pobreza, tá? Como então se conciliar aí que o Bolsa Família esteja cada vez mais numa crescente, com a economia crescendo, absorvendo cada vez mais mão de obra. Então, tem aí um paradoxo a ser explicado, que eu quero fazer isso no bloco a seguir. Um instante só, e a gente volta. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa hoje está discutindo pesquisa. Não as pesquisas eleitorais da semana que passou, mas a pesquisa que investiga e verifica as causas, as condicionantes políticas da nossa pobreza, quer dizer, Nordeste, Brasil, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. E daqui a pouquinho, no último bloco, eu vou botar a questão específica do Ceará. No bloco anterior, o professor Adriano fez uma provocação, o professor Manso e Carlos Eduardo, como que tendo uma certa cobrança aqui o relatório, para que o relatório fosse mais completo. Por favor, podem se manifestar. É lógico que essa questão de pobreza, a pobreza ela é multidimensional, né? Tem um aspecto de renda, mas tem outros aspectos vinculados à pobreza, logicamente. Mas esse relatório de monitoramento, assim, a gente
dado que a pobreza é multidimensional, ok, mas a gente não pode desprezar o elemento renda, até porque o laboratório faz parte de um núcleo de pós-graduação em economia, e ele está particularmente interessado nos movimentos de renda, nas distribuições de renda e nas composições dessa renda familiar. Então é uma própria natureza do laboratório de ter essa preocupação econômica. E a preocupação primeira, os dados do IBGE foram divulgados na sexta-feira, esse relatório foi divulgado na segunda-feira. Então foram 2 dias em que o laboratório simplesmente teve o foco e com todas as reponderações de 2001 até 2011, né? Então é um trabalho bastante grande para que você consiga colocar também. E outro motivo, além dessa exaustiva, realmente rotina de cálculos e de microdados, e trabalho com os microdados, também é a questão da absorção, porque a gente prefere fazer os relatórios com temas específicos. Essa é a finalidade do relatório específico, do relatório de pesquisa do LEP, é sempre um tema específico. Outros temas virão, como sempre estão vindo, e abordamos. A escolha do período de 2001, como eu já falei, da reponderação, mas os resultados, outras pesquisas do LEP, outros artigos científicos, outras coisas, também estão corroborando essa tendência, né? Então nós colocamos no relatório já meio que um resumo dessas pesquisas também. É lógico que a provocação também devolve assim, que também é importante, o IPESC, que tem muito mais estrutura e orçamento também, seria muito bem-vindo também para a discussão, também um pouco mais rápido também, né? Porque já que a PNAD já saiu, também a gente está esperando também, aguardando aí com ansiedade também, algumas tabulações que o IPESC possa realizar também. Né? Devolveu com outra provocação. Não, porque tudo é importante, provocou. A sociedade agradece. Olha, eu lembro, não é provocação nenhuma, mas eu lembro que há 6 anos, quando a gente foi colocar a implantação do laboratório, a gente praticamente não tinha dados sobre a nossa região, sobre o Ceará, entendeu? Então era uma... Assim, o IBGE divulgava sempre os dados. Hoje o IBGE até divulga das unidades, mas uma das razões da criação do LEP foi essa. Mas peraí, e o Ceará? Então, eu não estou provocando coisa nenhuma. O IPESC para a gente é uma referência de pesquisa e a gente espera mesmo, estou falando de verdade. A gente aguarda, né, professor Carlos Eduardo? Lá, não, assim, provocação quando as pesquisas... cobrar que venha mais rápido. Mas é lógico que o professor Adriano, conhecendo os microdados, ele sabe da dificuldade que é de você colocar e de também colocar no relatório com várias dimensões, porque alguma dimensão acaba não sendo devidamente explorada. Né? Eu acho assim, sabe, Márcio, o trabalho de vocês, até ressaltei nisso, tem um mérito muito grande, até pela rapidez com que vocês fizeram. Agora, o que eu acho que o debate, no âmbito da comunidade acadêmica, ele está sendo pouco qualificado. De modo geral, digo a nível nacional, o IPE saiu mesmo também com os resultados da PNAD, mas eu acho que é um debate que ele se empobrece na medida em que ele esconde questões que são muito mais relevantes para a sociedade. Eu vou dizer, esse crescimento que ocorre, eu acho assim, do ponto de vista teórico, os manuais ensinam que o crescimento é fundamental para você acabar a pobreza. Não se pode pensar na estratégia de redução da pobreza sem crescimento econômico. Agora, qual é o tipo de crescimento que a gente observa aqui no Brasil, nos países da América Latina de modo geral? Você pega os setores de alta produtividade, que são os setores que empregam gente mais qualificada, setor que, de certo modo, ele garante um emprego mais sólido. Vou lhe dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, com a crise agora, os trabalhadores menos qualificados foram os primeiros a perder emprego. O pessoal de média qualificação, esses cursos de curto prazo, de pequenas capacitações, esses foram os primeiros a perder o emprego. Os já mais qualificados estão com seus empregos garantidos. Então, o setor de alta produtividade aqui no Brasil, que responde por 60% do PIB, quer dizer, do produto da economia, eles empregam 16% dos trabalhadores. A participação dele é baixa. Já os que respondem por 10%, o de baixa produtividade, eles absorvem 50%. Então, quando você discute renda, que aí você vai ver qual o salário, qual a renda que você está incorporando na massa de trabalhador, é o salário mínimo. Isso aqui, principalmente no Nordeste. Então, ele... É um emprego bom, é um emprego que garante direitos, que garante bem-estar para a população. Essa questão, Arnaldo, é que eu acho que está faltando ao debate. A gente está falando da melhoria da renda, dos programas de transferência de renda, está dizendo que acabou a pobreza, o IPE reforça esses dados, mas eu acho que a gente tem que qualificar as mudanças estruturais que estão ocorrendo na economia. Isso é que está faltando. Por outro lado, o crescimento que a gente observa na era Lula é um crescimento que vem sendo impulsionado pelo consumo das famílias e pelos gastos do governo. Tá certo? Você podia estar enxergando esse crescimento por outro lado, que é o lado da oferta agregada. De que maneira? Melhoria das condições de competitividade. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, claro, que a gente observa na indústria.
O setor industrial, e a gente vê isso na indústria cearense, é o que está sendo mais prejudicado. O Brasil, em termos de valor adicionado na indústria mundial, está perdendo participação. Hoje nós estamos exportando só commodities agrícolas e minerais. Então, o país está empobrecendo do seu ponto de vista industrial. E o setor industrial é o setor que mais incorpora, que mais inova e que mais contribui para a promoção do crescimento. Mas, Adriano, o relatório vai exatamente nessa direção, de frear essa euforia. O relatório não faz... não está tecendo loas a essa questão, ao contrário, está se colocando assim, olha, o crescimento foi inclusivo. Inclusive o título do relatório é assim, 2001 a 2011, crescimento inclusivo, vírgula, mas com desequilíbrio regional. E é claro o relatório em apontar que o crescimento inclusivo que se quer é um crescimento inclusivo pelo mercado de trabalho, pelo aumento de qualificação, pelo avanço tecnológico. Nós também estamos na mesma direção que você citou aí com relação a essa questão da qualidade do desenvolvimento do Brasil. É preciso muita calma, né, com esse tipo de análise, porque realmente é uma dependência muito grande do preço das commodities, não é pelo avanço tecnológico, não é pela inovação, não é pelas pesquisas e desenvolvimento. Ou seja, a gente está todo no mesmo... Entendeu? A sensação do relatório também é essa, não é um relatório de tecer grandes, a exploração, a decodificação que muitos fazem, talvez seja nessa direção, mas não é o nosso caso. O relatório está aí para mostrar, olha, nós estamos monitorando e a renda pessoal vem sofrendo avanço por causa dessa questão de salário mínimo e nas camadas mais baixas. E a apropriação perigosa da grande massa, do avanço dos programas de transferência na participação da renda. E a outra preocupação que o relatório destaca é essa renda dos programas de transferência, que deveria ser residual na renda das famílias, essa renda ser tão importante para reduzir, por exemplo, a desigualdade no Nordeste. Então, nós estamos todos contra esse estado de coisas. Deixa eu colocar, a proposta dessa colocação está aqui. Fica claro aqui que a renda do trabalho tem a maior participação, eu observo aqui no relatório, nesse combate aqui à pobreza. Eu queria então chamar o professor Carlos Eduardo aqui à discussão, para explicar para o nosso assinante que você fala renda, mas a renda, ela não vem só a renda do salário, ela tem outras rendas que compõem a renda toda. Por favor, eu queria que você explicasse quais são as variáveis de renda que o relatório incorpora para estar todo a renda. Pegando um gancho aí nas colocações do Adriano, né? Primeiro, uma coisa que o nosso relatório aqui ele evidencia fortemente, que o Norte e o Nordeste está sendo impulsionado, né, a melhoria de qualidade de vida em relação à pobreza, em relação à desigualdade, está sendo impulsionada por um desses tipos de renda, Arnaldo, que é justamente as transferências do governo, através de Bolsa Família e até mesmo através da Previdência, certo? E realmente nós não podemos aceitar que uma sociedade vá avançar continuamente, vai conseguir o progresso contínuo através de uma dependência excessiva de programas de transferência de renda, né? Mas nós temos que imaginar também, essa semana, acho que foi o IBGE que divulgou, que nós temos o menor índice de desigualdade de todos os tempos no Brasil. E mesmo assim ainda estamos entre as 10 economias do mundo com maior desigualdade. Quando a gente fala em desigualdade de renda, a gente imaginando como é que nós resolveríamos um problema de desigualdade de renda. Imagine nós 4 aqui, né, com um problema de desigualdade de renda. Como é que nós poderíamos resolver isso? Tirando dinheiro de um cidadão e dando para o outro. E a única maneira que nós teríamos, certo, de resolver o problema de renda, deixando de lado, o que é importante, evidentemente, porque você transferir renda sem renda adicional, aquele que tem a sua renda retirada, acaba sentindo esses efeitos. Então, se houver crescimento de renda, essa redistribuição de renda ela é menos sentida pela sociedade, principalmente pelos aqueles que vão ter que ter o peso negativo nessa distribuição. Ora, nós temos hoje um sistema tributário que é extremamente regressivo. Nós temos a população que ganha mais de 10 salários mínimos, ela paga 8 vezes menos impostos do que a população que ganha até 2 salários mínimos, né? Por quê? Porque nossos impostos eles estão concentrados em impostos indiretos que estão incluídos no preço da mercadoria que a população pobre, a população miserável paga. Né? Ao comprar qualquer alimento, ao comprar qualquer medicamento, existe uma série de tributos lá que estão inseridos no preço do produto que acaba você tributando essas pessoas de menor renda. Então, o governo, na minha opinião, fazendo uma análise dos motivos para que essa estrutura ela continue sendo uma estrutura problemática. Concordo com você, Adriano, quando você diz
que uma crise mais forte para o país pode jogar essas pessoas que ascenderam para a nova classe média, para a classe C, de novo para a pobreza. Porque se tivemos avanço na qualificação, não foram suficientes, não foram ainda suficientes como você colocou, né? Mas um mecanismo que o Brasil precisava realmente para, por uma outra ação, além da transferência de renda, conseguir minimizar esse problema de concentração de renda no país, era fazer uma reforma tributária que fosse além da redução dos custos da atividade produtiva. É claro que isso é importante. Existe uma sistemática de tributação que onera o setor produtivo, às vezes irracionalmente, mas também que faça um pouco do seu papel redistributivo. Ou seja, que tribute mais efetivamente as pessoas de maior renda e que consiga fazer chegar uma certa imunidade tributária às pessoas que hoje estão em situação de pobreza ou não. Então, eu acho que se nós avançarmos, se houver um consenso político nesse país de que é preciso investir em educação, eu acho que somos unânimes aqui, eu acho que toda a academia é unânime em dizer que, se não é a causa única, que isso aí existe controvérsia, mas pelo menos não existe possibilidade de progresso sem investimento, sem qualidade na educação e na capacitação das pessoas. E, por outro lado, fizemos uma reforma tributária que consiga que tenha algum efeito sobre a distribuição de renda, efeito que torne a nossa sociedade com renda menos concentrada, nós estaríamos fazendo essas mudanças estruturais que você falou na sua intervenção. Eu acho que o caminho seria por aí. Não é a intenção do relatório, como o professor Manso colocou, esse relatório é apenas um diagnóstico um dado mais recente, que é de 2011. Eu acho que a validade do nosso relatório é mostrar que de 2009 para 2011 não houve mudanças significativas na trajetória do nosso desenvolvimento. Professor Manso, eu observo aqui que na composição, quer dizer, da renda das famílias entram aposentadorias e pensões, entra a renda do trabalho, que é a principal, a renda salarial, que isso nos deixa antever, quer dizer, como está a economia, como está o mercado de trabalho, qual a capacidade de absorção, qual a capacidade das pessoas se inserirem, porque é uma outra questão. De um lado você tem um mercado em crescimento, tá, absorvendo cada vez mais mão de obra, na outra ponta você tem uma massa muito maior de pessoas sem a capacidade de se inserir nesse mercado de trabalho. E tem também aluguéis, doações e tem outras rendas. Essas outras rendas é onde se encontram as transferências dos programas sociais? Exatamente. Qual é a evolução da distribuição dessas rendas? Só para o bastante ter uma noção. São rendas, nós dividimos em rendas do trabalho, todos os trabalhos, e renda do não trabalho. Aí, dentro do não trabalho são 3 pilares. Você falou muito bem, aí, aluguéis e doações formam um pilar. O outro pilar é o pilar das aposentadorias e pensões, privadas ou públicas. E o outro, que é uma variável da PNAD, que ela coloca as outras rendas mesmo, os outros. E logicamente que aí entram caderneta de poupança, juros de caderneta de poupança, de outras aplicações, entram os programas de transferência. Para a gente falar em programa de transferência, a gente dividiu em décimos da população. Você não vai imaginar, por exemplo, que os 10% mais pobres do Ceará tiveram uma elevação muito grande nessa renda. Você não vai imaginar nunca que foi pelo efeito de juros de caderneta de poupança, alguma coisa. Então, daí se atribui a programa de transferência. Embora a gente a gente sempre esteja colocando no relatório, nunca exatamente, mas sempre chamando essa renda de outras, né? São outras rendas que estão motivando. E aí é um complicador, por exemplo, assim, para ilustrar para o telespectador assim, não muito acostumado com essa questão dessa linguagem. Qual a participação em percentual de cada uma delas. Uma variação, assim, em termos de contribuição, por exemplo, no Nordeste, a desigualdade nesse período de 10 anos, 2001 a 2011, se a gente dividisse assim, o peso, a importância para a redução da desigualdade, nós teríamos 38,5% para o mercado de trabalho. Dos 100% da desigualdade, 38,5% foram devidos ao mercado de trabalho. Um pouco mais de um terço. 38,5%. Quer dizer, os outros 61,5% foram devidos às rendas do não trabalho. Já é um problema. Já denuncia aí Já é um problema grande, porque o mercado de trabalho não teve força suficiente para responder exatamente a essa redução da desigualdade do jeito que se espera no Nordeste. E desses 60 e tantos por cento que a gente viu, 40 desses 60% foram devido a essa caixinha onde tem os outros. Então a gente imagina que é exatamente o período de expansão
realmente grande dos programas de transferência que esteve provocando isso. Né? Não houve um grande boom de caderneta de poupança, nem de outras aplicações. E tanto é que quando nós dividimos por décimo da distribuição, a renda, por exemplo, dos 10% mais ricos, essa caixinha que tem outros não muda a participação dela. Então isso corrobora mais ainda no sentido de que realmente são os programas de transferência que estão... A cara da redução da desigualdade no Nordeste é pelos programas de transferência. E isso é um problema. Isso não significa uma mudança estrutural. É exatamente na linha do que o professor Adriano Sarquis colocou. É um crescimento que nós não desejamos. Não é esse tipo de redução. Ok, nós queremos crescimento inclusivo, queremos elevação de renda e redução de desigualdade na renda pessoal. Isso é importante para diminuir as ineficiências, para diminuir o desvio de recursos para atividades não produtivas. Tem todos uns efeitos. A desigualdade é uma coisa que custa muito caro. Né? Então, nós não queremos desigualdade, nós queremos reduzir desigualdade, mas queremos reduzir desigualdade pelo mercado de trabalho, pela inclusão das pessoas, que é uma sociedade inclusiva. Eu vou fazer mais um intervalo, porque no próximo bloco eu quero colocar a realidade do Ceará, professor Adriano, que eu acho que é importante a gente discutir a partir da sua visão hoje, endógena do governo, e o que o relatório apresenta como diagnóstico. Né? Que para nós, porque, olha, o Ceará quase dobrou a sua escolaridade nesse período. O Ceará aumentou significativamente a renda das pessoas, né? A participação das pessoas, mas o Bolsa Família, surpreendentemente, triplicou. Quer dizer, então aí você tem um problema. Como é que você tem melhor escolaridade, aumento da renda do trabalho, tá? E o programa de transferência, teoricamente deveria, então, pelo menos se estabilizar, faz triplicar. Quando voltarmos, nós vamos discutir a realidade econômica do Ceará, sobretudo na perspectiva de combate à pobreza. Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Para você que ligou agora, nós estamos discutindo com os professores Carlos Manso e Carlos Eduardo, do Laboratório de Estudos da Pobreza, e o professor Adriano Sarquis, do IPES, o último relatório, publicado na semana que passou, pelo Laboratório de Estudos da Pobreza, vinculado ao CAEM, da Universidade Federal do Ceará, do qual eu tenho a honra de integrar, ao qual eu também integro, e nós estamos discutindo aqui. E eu quero colocar aqui em pauta, professor Manso, Carlos Eduardo e Adriano, a questão do Ceará, especificamente, para que o assinante acompanhe. E vamos começar exatamente pelos números, a evolução dos números. O que éramos em termos de renda do trabalho em 2001, o que somos hoje, qual é a nossa elevação. O que éramos em termos de escolaridade, o que somos hoje. O que éramos em termos de pobreza e o que somos hoje. O que éramos em termos de desigualdade e o que somos hoje. Tá? Que é para nós acompanharmos a evolução do Ceará nesses últimos 10 anos. O Ceará, do mesmo jeito que o Nordeste, o mesmo padrão, né? O Ceará teve um aumento expressivo da renda, teve uma redução uma redução de desigualdade dele. Se a do Nordeste foi tímida, a do Ceará ainda foi um pouco mais, né? O Ceará ainda teve uma redução ainda, nos mesmos moldes nós caímos, só para colocar os números, o Ceará cresceu nesse período, em termos de renda, 45%, a renda real. Isso não é pouco. Foi menos que o Nordeste. O Nordeste cresceu 49,84, mas logicamente 45,33, só para fazer uma comparação, foi maior do que Santa Catarina, por exemplo, né? Já que a gente falou de Santa Catarina aqui, só para dar uma ilustração. Agora, só para a cidade saber é o seguinte, em 2001, a renda do trabalho no Ceará era R$ 366,74. Desculpa, Arnaldo, não, aí é a renda familiar. Né? A renda familiar. A renda do trabalho, eu estava falando da renda como um todo, da renda per capita. Tá certo. Né? A renda do trabalho, já que entrou nisso, a renda do trabalho aumentou um pouco menos, aumentou 33%. Ela era 748 e hoje é 995. Então,
E isso significa um crescimento maior do que o do Nordeste. Ou seja, o mercado de trabalho no Ceará, em média, foi melhor do que o da sua região, né? Respondeu mais positivamente. Mas aí teve uma queda não tão expressiva da desigualdade, e isso fez com que tivesse uma queda na pobreza, mas também não tão expressiva quanto das outras regiões. A história é a mesma. A gente está falando aqui de causa, outras pesquisas demonstram, assim, o que foi responsável por tudo isso? Vários autores apontam algumas causas para isso. Vamos lá. A primeira, as valorizações seguidas do salário mínimo impactam fortemente na renda, principalmente na renda do Nordeste. O professor Adriano já fez um insight sobre isso. Uma outra vertente é o próprio mercado de trabalho, que deu uma boa recuperada a partir de 2004. Também as pessoas mais qualificadas, o aumento de postos, etc. Uma outra, o avanço dos programas de transferência. E também o avanço das aposentadorias, né? Principalmente as aposentadorias rurais. Então, esse basicamente é o framework assim, dessa questão do por que essa elevação dessa renda e por que essa redução da desigualdade. Agora, a gente tem que sempre lembrar que a nossa sociedade cearense, a sociedade nordestina, é muito desigual, e as classes de renda são meio que determinadas pela desigualdade educacional. Então, no progresso de recuperação do mercado de trabalho, naturalmente, vão se inserir mais rapidamente no mercado de trabalho, ou as pessoas mais qualificadas, que são minorias no nosso Estado. Então, talvez essa seja a principal explicação de por que o mercado de trabalho não respondeu tanto pela redução das desigualdades. Em alguns estados, como Maranhão, o mercado de trabalho, por incrível que pareça, teve até um efeito concentrador. Porque aí as pessoas mais qualificadas se beneficiaram, ficaram mais distantes das outras. Então, por conta dessa falta de mais gente para se inserir. Que o Maranhão, ao lado de Alagoas, continua ostentando o título de mais pobres do Brasil, né? Exatamente. Mas só para o assinante ter uma noção, a renda per capita do cearense hoje, hoje que eu digo 2011... Né? Não, na verdade, esses dados já estão de agosto de 2012. Deflacionados para agosto de 2012. Já é de hoje mesmo, pode falar aí. Então, em 2001, era 366. Pegássemos toda a renda dos cearenses e distribuíssemos pelos cearenses igualmente, em 2001, era de R$ 366,74. Agosto de 2012, portanto, há um mês atrás, essa renda cresceu para R$ 532,29. Precisa dizer mais alguma coisa, o quanto somos pobres? Acho que isso responde, né? Apesar do crescimento significativo de 45%. Mas esse é o grande problema do ambiente econômico. Você ter alta desigualdade é um problema, mas você ter alta desigualdade num ambiente de baixa renda é uma tragédia, né? Professor Adriano Sarquis. O Márcio colocou uma questão extremamente importante, que é essa questão do mercado de trabalho, as razões, né, que justifica essa melhoria, né, da redução da pobreza, Então, mas o que eu queria colocar, eu acho que o mercado de trabalho ele não gera a desigualdade, ele simplesmente revela a desigualdade. Como ele tocou nessa questão aí que eu acho importante. Por um lado, você vai ter, ele já traduz essas pessoas que ele disse, as mais qualificadas é que vão se integrar a essas políticas de crescimento que tem ocorrido aqui no estado do Ceará. Esses grandes projetos que se instalam aqui, eles vão contratar as pessoas mais qualificadas. Claro, tá certo? Então, em segundo lugar, as empresas que estão se instalando aqui são empresas de baixo conteúdo tecnológico. São empresas que, a maioria delas, né? São mais intensivas de mão de obra, pouco qualificadas ou de qualificação média. Então, isso também é outro elemento que no mercado de trabalho você vai revelar essa desigualdade. Essa desigualdade nas condições de oportunidade, que muitas vezes esses cidadãos não alcançam a boa parte da população cearense. Nesse caso, a responsabilidade sobre o governo como indutor da economia aumenta ainda mais no sentido de dotar o Estado de uma infraestrutura que seja atraente para empresas com alto valor agregado, ou seja, com alta tecnologia, com uma série de coisas. Mas nós não temos pessoas qualificadas para ocupar os postos de trabalho nesse tipo de empreendimento, né? E o que ocorreria? Se nós passássemos a incentivar que empresas de alta tecnologia viessem a atuar no Ceará, o que ocorreria com a mão de obra dessas empresas? É bem provável que nós importássemos mão de obra qualificada de outros estados para trabalhar aqui. Está acontecendo agora com Pernambuco, por exemplo. E já está ocorrendo aqui no Ceará. Está acontecendo com o Brasil. Já está ocorrendo no Ceará. Já ocorre. Você tem de 7 mil trabalhadores, lá 2 mil, só 2 mil são daqui do Ceará. O resto vem de fora. Não, mão de obra da França, e aí isso vai, da Espanha. Já está colocando um dado estatístico em cima disso. educacional,
não existe nenhum estudo empírico sobre isso, essa importação de mão de obra, de qualquer maneira, ela aumenta a renda, né? Mas é concentradora. Né? Acaba sendo, você promove o crescimento econômico através de atividades de alto valor agregado, atividades tecnológicas geralmente têm alto valor agregado, mas da mesma forma você traz mão de obra qualificada de outros estados, mão de obra com certeza mais cara do que a mão de obra não qualificada, e com isso você aumenta a concentração de renda. Ou seja, aumenta a renda do trabalho e aumenta ou diminui o ritmo de redução da concentração de renda. A gente costuma dizer que não existe nada que esteja ruim que não possa ficar pior. Mas nesse caso aqui nós temos uma luz no fundo do túnel, é bom que se diga. O estado do Ceará, repetindo o meu raciocínio, professor Adriano, isso só aumenta a responsabilidade do governo em dotar o estado de uma infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, eu estou falando não só de infraestrutura física, mas infraestrutura de capital humano, tá? Para poder o estado se tornar um estado atrativo para empresas de alto valor agregado, leia-se tecnologia, uma série de coisas. Por que eu digo que, no caso do Ceará, há uma salvação? No atual governo está em pleno desenvolvimento a expansão da rede de escolas técnicas para mudarmos o perfil, a trajetória, digamos assim, do cidadão, porque nós temos hoje, se não me engano, se a memória não me falha, nós temos para cada, trabalhador de nível técnico, médio, nós temos, pasme, 2 de nível superior, quando devia ser exatamente o inverso, porque é o inverso no mundo inteiro. Então. E o governo está não só expandindo a rede de escolas profissionalizantes, como está criando um centro de treinamento tecnológico no PECEM para a capacitação de 10 mil pessoas simultaneamente, segundo estou informado. Isso, como é algo de médio prazo, nós só vamos sentir esses efeitos na próxima década, pelo menos. Vamos perguntar uma observação. Aí a gente está falando de governo, você citou aí um movimento, uma ação muito bem-vinda do governo do Estado. Mas educação é um processo, efeito cascata. Então, para a gente ter até esse público que vai entrar nas escolas técnicas, nas universidades, é preciso ter uma formação inicial. A propósito, porque sem essa formação, ele não vai conseguir fazer os cursos, ele não vai acompanhar os cursos. Então, é extremamente fundamental. Enquanto melhoramos o nível educacional, a propósito, aí, nós melhoramos nessa última década. No Ceará como todo, porque nós fizemos um corte aqui em relação aos trabalhadores. De uma maneira geral, nós evoluímos 33% na escolaridade. Ou seja, nós tínhamos Saímos quantos de anos? 4,97 para 6,63. Hoje o cearense tem, em média, 6,6 anos de estudo. O lado bom da história é que alguns décimos, os décimos mais pobres, por exemplo, o segundo décimo, os 20% mais pobres, cresceram a escolaridade em 93%. Passaram de 2,6 para 5 anos de estudo. Então, houve um avanço muito grande nos mais pobres. Mas ainda agora, muito baixo. Ainda muito baixo. Para você ter uma ideia, isso é metade do que as regiões mais ricas têm. Né? Então, a gente está muito longe ainda do que os mais ricos têm. Por exemplo, são 6,6 anos, mas os 10% mais ricos do Ceará têm 11 anos de estudo, em média. Entende? Então, ainda mesmo dentro do estado, está muito distante ainda do regional. Então, assim, aumenta a necessidade dessa infraestrutura que você falou também para os governos municipais. Porque ali que você tem a educação básica, a educação primeira, que essa educação pode ser determinante para as escolhas futuras. Ela é determinante para as escolhas futuras. Então, a gente fica muito querendo resolver também lá na ponta. A educação não se resolve na ponta, a educação se resolve na base. Você precisa fortalecer a base para você ter então, essa questão da expansão das escolas técnicas é extremamente bem-vinda, etc., mas a gente precisa estreitar a base, porque hoje a base de dados, só para você ter uma ideia, a população economicamente ativa do Ceará sem instrução corresponde a 17% dos trabalhadores. 17% dos economicamente ativos no Ceará não tem instrução. Tem menos de um ano, não completaram um ano de escola. 17%. Então, é uma base muito larga, a gente precisa estreitar isso. Se não conseguirmos fazer isso com os trabalhadores que já com uma certa idade, mas pelo menos conseguir fazer isso de reter as crianças, os jovens nas escolas. Isso aí é uma missão de todo mundo. Tem uma coisa aí, professor Adriano, que é preciso, inclusive, o IPS cuidar para avaliar, porque o PAIC, que é o Programa de Aceleração, né, da alfabetização na idade certa, é um programa que vem suprir, porque a população economicamente ativa se situa na faixa já dos 15 a
Qual é a definição da faixa etária? Não, população economicamente ativa, a gente não coloca, mas no termo de anos de estudo, a gente usa sempre acima de 15 mas ele anos. Ele está na adolescência já. Então, se 17% não tem nenhum ano de estudo, significa dizer que é preciso avaliar qual está sendo a eficácia desse programa, porque é muito baixo. Porque, na educação básica, o problema, segundo os dados do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação, é de 98% da cobertura. Não, portanto, não deveria existir, mas aí Não, mas esses 17% eles se encontram em faixas etárias maiores, realmente. É um processo, já é uma decorrência histórica. É um estoque. É isso, justiça seja feita. É um estoque. Já é um estoque aí. Mas o processo de aceleração, na idade certa, é para isso, é para suprir exatamente também esse estoque. Aí, né? É para isso. Então, é isso que eu estou dizendo. E outra coisa... avaliado, esses programas são avaliados? Nós não avaliamos lá, mas eu acredito que a Secretaria de Educação já tem uma análise. Inclusive, eu vi agora uma reportagem enaltecendo esse programa do governo aqui do Estado do Ceará. O Ministério da Educação, inclusive, adotou para o Brasil, anunciou. O ministro da Educação. O que é problemático para colocar na discussão também é que a gente está falando de estoque, de quantidade. E quando a gente percebe também os resultados das avaliações, a gente fica mais preocupado. Olha, tem que avançar a escolaridade em termos de número, mas precisa avançar também em termos de qualidade, em termos de nível. Né? De nível. Esse agora, a questão do capital não? humano é fundamental. Quer dizer, a economia ela deve ser vista, a estrutura produtiva do Estado do Ceará, principalmente, isso vale para todo o Brasil, ela tem que melhorar em termos de produtividade e de competitividade. A produtividade ela vai ser melhorada na medida em que você vai investindo mais no capital humano. Quer dizer, qualificar mais essa mão de obra que tem. Até para trazer empresas de maior conteúdo tecnológico, que agregue mais, incorpore ao processo produtivo mais inovações tecnológicas, pesquisas que vão se irradiar por toda a economia. Essa é a nossa retórica que vai perdurar por muitos anos. Às vezes um dos estrangulamentos hoje cruciais para a economia brasileira é essa questão da baixa competitividade da indústria. Claro. A indústria, nós estamos perdendo, não vou dizer que é de desindustrialização, mas a gente está perdendo em termos de produtividade e de competitividade da indústria. A indústria tem um papel extremamente importante para toda a economia, até porque ela incorpora todo o progresso técnico que é necessário para o crescimento econômico. Quem gera mais é a indústria. É a indústria que também está relacionada a consumo, então a indústria passa a ser um motor indispensável. Então eu diria assim, do ponto de vista da produtividade é capital humano, do ponto de vista da competitividade, e é isso que eu queria ressaltar do governo do Estado, são as políticas públicas, principalmente conduzidas pelo Estado, infraestrutura, quer dizer, a infraestrutura de transportes, de aeroportos, de recursos hídricos, de portos, de estradas, que o Estado tem feito, o governo do Estado tem investido muito nessa área. E isso está alavancando a competitividade da nossa economia, da economia estadual. Isso, logicamente, que é um processo, assim, a curto prazo você não consegue ainda sentir o efeito, mas eu diria que, assim, a médio prazo, o Estado do Ceará vai estar no novo patamar de desenvolvimento. É importante observar, nós estamos falando aqui de algo que interessa a todos indistintamente, a todos, aos mais necessitados, aos que estão nessa camada, mas interessa fundamentalmente também os 10% mais ricos que concentram aí 70% da renda, porque as consequências são inevitáveis. Mas temos uma tendência a imaginarmos que isso é questão de governo, e não é. Vamos só retroagir aqui um pouco na história. Há 6 anos, quando eu até subscrevia um dos relatórios, Manso, com você, do LEP, e com o professor Flávio Ataliba, que hoje está no IPES, e nós dizíamos que 970 mil pessoas do estado do Ceará estavam na indigência, lembra? Claro. Esse número pareceu alarmista, tanto é que nós somos convidados pelo governador Cid Gomes, no primeiro ano do seu governo, para irmos lá fazer uma exposição para ele. Nós mostrávamos, portanto, a catástrofe que era aquela época. Pouca coisa mudou, né? De lá para cá. E 6 anos já se passaram desse relatório para cá. Ou seja, o estoque continua de pessoas desqualificadas, esse é um núcleo chamado, os pesquisadores dessa área chamam núcleo duro da pobreza. Da pobreza. Um núcleo difícil. Então hoje o Ceará tem 2 milhões e 200 mil pessoas. Daqui a pouco nós ultrapassamos a primeira década e como será a realidade? Esperamos que nesses 4 anos a gente tenha resolvido parte disso, porque senão terá sido uma década perdida. Exatamente. Né? Pela realidade de hoje. 6 anos já se passaram. E eu não sei se os governos têm uma tendência a achar que o tempo é finito. E para os governos, em função da demanda que tem que resolver, esse tempo é muito mais curto, muito mais exíguo, pois não? Possivelmente essa geração, que foi qualificada como em extrema pobreza no relatório que você está citando, é uma geração perdida mesmo, viu, Arnaldo? Possivelmente só os filhos, os descendentes dessa geração possam ser.
Porque, pegando um ganchinho aqui no que o Manso colocou sobre a necessidade da base na educação, é interessante, é claro que é louvável o esforço do governo do Estado em desenvolver escolas profissionalizantes, mas devemos iniciar pela base. Parece que não apenas o governo estadual, no caso do Ceará, mas todos os governos estaduais e os governos municipais não estão dando a atenção devida a esse problema de educação básica. Por quê? Só para concluir, Arnaldo, como é que nós vamos imaginar a qualificação de pessoas com menos de 9 anos de estudo? Né? Com uma indústria cada vez mais moderna, uma indústria que exige que o profissional tenha conhecimento rudimentar para operar uma máquina de um manual que só vem em inglês. Então, como é que nós vamos qualificar pessoas com 4 anos ou até mesmo 6 anos? Você pode ter a escola técnica mais luxuosa, a infraestrutura não adianta. Eu tenho dito, quando participo dessas discussões, inclusive ao lado de vocês, eu tenho dito que há um desafio aí para os mandarins do momento, que é salvar essa geração, que tem aí de 0 a 15 anos ainda nessa situação. Porque os seus pais, que estão na situação de extrema pobreza, já estão sucedendo os avós dessa geração. Quer dizer, esse é um processo que tende a se perpetuar se nada for feito nesse instante. Isso é urgente, não se pode se descurar dessa questão. Se estamos nos ocupando da infraestrutura física, e é importante, e está aí, a infraestrutura do Estado, vai muito bem, obrigado, precisamos olhar concomitantemente para a infraestrutura humana. De verdade, porque senão uma não funciona sem a outra, não tem como. E com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aos professores Adriano Sarquis, representando aqui o IPES, como diretor de pesquisa, os pesquisadores, professores Carlos Eduardo Marino e Carlos Manso do LEP, Laboratório de Estudo da Pobreza, e em especial agradecendo a você, assinante, com um próximo convite. Muito obrigado e até lá.